Começar, nosso tema hoje é a autoridade do crente. Vamos orar, fazer a nossa oração em agradecimento a Deus, nosso Pai Celestial, nosso Criador, a Jesus Cristo, nosso Salvador e nosso Senhor. Agradecemos por esses instantes, a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra, o entendimento para saber quem somos e quais os direitos, as regalias que temos como filho de Deus. Agradecemos ao Espírito Santo por hoje habitar os nossos corações, nos fazendo herdeiros de Deus, e pedimos a Ele que nos dê o entendimento e possa abrir as nossas visões espirituais para enxergar as coisas que estão obscuras ao homem comum. Que a Tua paz, Senhor, esteja conosco hoje e sempre. Amém. Então, como dissemos, o tema é a autoridade do crente. Existe alguém em sua vida que ele está que apenas o esfrega, o perturba na maneira errada? Se houver, pode surpreender o saber que não é realmente essa pessoa que está criando o problema. Há outra pessoa trabalhando seu verdadeiro inimigo. E ela pode estar usando essa pessoa na tentativa de ganhar uma incursão em sua vida. Há uma guerra espiritual acontecendo e, como crente, você deve estar ciente disso. Então, diante disso, nós podemos perguntar para nós mesmos, analisando a nossa vida, como está a nossa vida hoje? Será que eu estou entendendo a minha situação? Do jeito que eu estou vivendo é igual ao homem aí perdido, ao homem que não conhece a Deus? Eu estou sofrendo da mesma maneira que o religioso está sofrendo? Eu estou tendo todos os entendimentos necessários para que eu possa ter uma vida de tranquilidade, de harmonia. Ou seja, eu estou fazendo a diferença por ser um filho de Deus? Ou simplesmente eu não sei nada da minha situação e as coisas estão correndo à solta, desenfreada, e eu não estou no controle de nada, né? Então, como falou aqui nesse primeiro parágrafo, alguma coisa está acontecendo e provocando esses desregramentos em minha vida, né? Se há alguém que está realmente achando aquele botãozinho em nós que me faz ficar nervoso, desequilibrado a cada momento, e acha aquele ponto do estupim curto em nossa vida, essa pessoa, o problema que está nessa pessoa, ou em mim, ou numa terceira pessoa que seja invisível e que eu estou desconhecendo a existência dela. Você já perguntou isso? Como mais aqui adiante nós vamos ler, vai falar assim: o problema sou eu, ou meu esposo, ou minha esposa, ou meu filho, ou minha filha, né? Então, seja bem-vinda. Então, é bom a gente fazer essa pergunta, né? E como diz, não ficar usando a regra do Adão, ou seja, não sou eu o problema, a culpa não é minha, é do outro, né? Isso é errado, né? Então nós temos que reconhecer onde está o problema e achar a solução e colocar nos devidos lugares o culpado, né? Bom, Wander, pode ler para nós o segundo parágrafo? Muitos cristãos adotaram uma visão humanista do caos. Eles não percebem a implicação espiritual por trás do que está acontecendo em suas vidas. O que quero dizer como humanista é que eles só olham para as coisas em um nível superficial. Eles acham que quase todo mundo
se encontram diariamente e físico ou natural. Continua? Então, aqui ele está dizendo o seguinte, essa visão humanista, o que é? A visão humanista, ela foi criada mais ou menos por volta do 1920, por aí. É uma visão que coloca tudo no âmbito e no plano material. Ou seja, eles rechaçam completamente o plano espiritual, né? Colocam o homem só como corpo e alma. A alma é que eles confundem, não sabem se é alma, se é espírito, confundem um com o outro. E tudo que acontece está aqui entre nós. Ou seja, eles renegam a existência do mundo espiritual. Também renegam a existência de Deus. Então essa é a visão humanista, né? Terceiro, pode ler? A verdade é que há uma batalha travando todos os dias no reino espiritual. Essa batalha é pelo seu coração e pelos seus corações de todas as outras pessoas na Terra. Deus está tentando influenciar as pessoas e atraí-las para a justiça e para si mesmo, para viver de forma consistente com Ele para suas bênçãos, para que suas bênçãos possam se manifestar em suas vidas. Bom, então aqui ele já começa nos alertando para a existência do plano espiritual, do mundo espiritual. Nesse mundo espiritual quem vive? Deus, né? Jesus, o Espírito Santo, os anjos e, infelizmente, entre os anjos estavam aqueles que foram decaídos, né? E que foram exilados do céu. Para onde eles vieram? Para a terra. Né? E é onde está o demônio, né? O Satanás, o Lúcifer, né? E todos os anjos decaídos que vieram com ele, que são os demônios de hoje em dia. Então essa população negra negativa, ela quer o quê? Ela quer nos conquistar o nosso coração para o erro, para a rejeição de Deus. E a consequência disso tudo é isso que nós vivemos hoje. O mal reinando na maioria dos corações, as desgraças, né? Crimes, corrupção, falsidade e tudo mais na nossa vida. Então isso é realidade, nós não podemos ignorar isso, certo? Então existe nós, os filhos eleitos de Deus, e nós, entre nós, aqueles que são ignorantes e que são as presas mais fáceis do inimigo, que é o Satanás, né? E os seus soldados, que são os demônios. Tá? Bom, Wander, Satanás, por outro lado, está travando uma guerra total, tentando roubar os corações das pessoas para longe de Deus. Ele quer encher os seus corações com seu lixo e corrupção. E honestamente, embora a maioria dos cristãos reconheça isso até certo ponto, eu não acho que eles percebam o quão intensa a guerra realmente é e o quão suas ações estão contribuindo para ela. Entendeu? Então ele nos alertou para a existência desse mundo paralelo espiritual, que quer só o mal, é inimigo de Deus, e eles sabem que o futuro deles é o inferno, e eles não querem ir para lá sozinhos, eles querem nos atrair para lá com eles para, como diz, fazer mal a Deus, porque eles sabem que Deus nos ama, então eles querem não ir sozinho, né? Normalmente entre nós, quando a pessoa vive no mal, ele quer conquistar outros para eles não caírem sozinhos, né? A gente não vê muitos filmes aí de violência, eles falam, eu não vou para o inferno sozinho, você vai comigo, não é assim? Já viram isso muito? É isso que acontece no mundo espiritual negativo, né? Eles não querem ir sozinhos, né? Então, agora, Deus quer nos conquistar para a sua justiça e pelo seu amor, para que nós permanecemos com Ele. Agora, cabe a nós ficar atento a essa existência, esse mundo paralelo que existe entre o bem e o mal.
Porque infelizmente, gente, infelizmente, é muito comum no mundo das pessoas que não tá nem aí para a religião, para Deus, é comum eles afirmarem que não existe nada de diabo, de Satanás, não. O mal está nas pessoas. Olha, o mal que está nas pessoas é reflexo do mal que vem da fonte do mal, que é o Satanás, né? Então as pessoas são ignorantes nisso. E também há uma ignorância muito grande no mundo religioso, né? No mundo religioso. A gente vê que no Velho Testamento fala-se muito pouco do inferno, do Satanás. Então o alerta maior está no Novo Testamento. Então nós temos que ficar alerta disso, saber que há uma batalha e que o alvo somos nós. Então nós não vamos nos entregar assim de mão beijada. Não, nós temos uma capacidade e uma maneira de nos fortalecer para não ir para o matadouro fácil, como vão as ovelhas e o rebanho, né? Mais adiante nós vamos mostrar isso. Se eu pudesse sentar e conversar com cada um de vocês lendo isso, descobriria que muitos de vocês não estão cientes do significado espiritual por trás do que está acontecendo em suas vidas. Você atribui muito do que está acontecendo às circunstâncias, né? As pessoas falam, essas são as circunstâncias, o meio em que eu vivo, a sociedade que me corrompe, né? E, portanto, aceitamos passivamente, como falei, né? As ovelhas indo para o matadouro, o que vem em seu caminho. Quando você faz isso, você está ignorando a intensa batalha que está sendo travada pelo seu coração todos os dias. Então é Deus querendo a gente para Ele e o Satanás também, porque ele não quer ir para o inferno sozinho, né? Wanderley, as escolhas. As escolhas que você faz, as coisas que você diz, as ações que você toma e o que você acredita sobre o que está acontecendo ao seu redor determina se Deus ou Satanás domina em sua vida. Satanás não pode controlá-lo fora de sua vontade. Ele não pode fazer nada sem a sua compreensão e consentimento. Mas você precisa reconhecer que está em uma batalha. Então, de novo, nós estamos vivendo em uma batalha, tá? Nós estamos vivendo em uma batalha. E o alvo dessa batalha são nossos corações, tá? E ele falou aqui, as escolhas que você faz, as coisas que você diz, as ações que você toma e o que você acredita sobre o que está acontecendo em seu redor. Então, olha só, são as nossas atitudes, os nossos posicionamentos, os nossos pensamentos, né? É o que faz com que nós aceitamos ou não o domínio em nossa vida pelo Satanás, pela força do mal, né? Satanás não pode controlar você, né? Ele está aí, mas ele não pode controlar você, né? Ele não tem mais a rédea, né, na sua boca, o freio, a coleira, mas não. Por que ele não tem mais? Quem sabe responder? Quando depois que Jesus porque veio, Jesus já cortou, né, essa rédea. Antes não Pisou fala que nele, ele era o príncipe do mundo, né? Pela lei ele dominava nós, mas Jesus veio e cortou. Então ele não tem domínio sobre nós, né? Ele perdeu a legalidade da nossa vida, certo? Agora, ele é mentiroso. Ele é mentiroso. Ele fala que tem, né? Ele te diminui, ele te despreza, ele te põe preconceitos, conceitos negativos na sua vida. Ele tenta te derrubar o máximo possível. Agora, cabe a nós aceitarmos ou não, né? Cabe a nós aceitarmos ou não. Wander, continua lendo. Muitas pessoas optam por não acreditar nisso, mas
Acreditem ou não, o fato é que está acontecendo. Sua falta de vontade de se envolver na batalha não significa que a batalha não está sendo travada. Significa apenas que você vai perder. Mas uma vez que você percebe que a batalha é real, você pode aprender a reconhecer o que está acontecendo e tomar decisões adequadas para melhorar a situação. Você pode resistir ao diabo. Olha só, você pode resistir. Porque perante a lei, ele não tem mais domínio sobre você. Certo? Por quê? Porque Jesus já veio e cortou o pescoço dele e pisou no pescoço dele. Mas a boca dele está solta. Né? É como um leão. A Bíblia fala, Satanás é como um leão rugido. Né? Ele só emite o som, mas ele está dentro da jaula. Ele não pode te pegar, mas ele está dentro da jaula. E a pessoa que não sabe que ele está dentro da jaula, fica com medo e se entrega. Né? Treme todo, mija na calça, sai correndo. Mas ele está dentro da jaula. Jesus já colocou ele dentro da jaula. Mas ele não fechou a boca dele. Né? Não fechou a boca dele ainda. Então acaba fazendo o que ele quer. Porque ele vai te conquistar se você deixar. Né? Agora, como falou aqui, muitas pessoas optam por não acreditar nisso. Mas acreditam ou não, o fato é que está acontecendo essa batalha. Né? Sua falta de vontade de não se envolver nessa batalha não significa que a batalha não está sendo travada. Significa apenas que você vai perder. Quer dizer, esses que ignoram a existência do mundo espiritual, né? Tanto do lado bom, Deus, e do lado mal do Satanás, ele está se colocando... É como aqueles viadinhos que ficam na floresta comendo, numa boa, não olha para cima, ele sempre está ali mastigando. É presa fácil, não é? É presa fácil. Então, essas pessoas que ficam assim, vivendo só a vida do dia a dia, trabalhando, comendo, casando, dando em casamento, esses aí são presa fácil. Né? Agora, peraí, não. Existe alguma coisa aí, né? Me querendo. Esse aqui é Deus, ele me quer, ele me ama, né? Ele quer meu bem. Agora aquele lá quer me destruir e quer me levar para onde ele vai. E eu sei para onde ele vai, se eu ler a Bíblia. Né? Então eu tenho que encarar isso e tenho que me precaver. Né? Eu não estou destinado a cair para ele, mas ele pode tentar me convencer, mas eu posso resistir. Como que eu resisto? Bom, Tiago 4,7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. Sujeitai-vos a Deus, seja submisso a Deus, mas resista ao diabo. Simplesmente assim ele fugirá de você. Por que ele vai fugir de mim se eu fizer isso? Se eu me sujeitar a Deus e rejeitar ele. Ele vai para o outro que é mais fácil, não é? Não é assim? O ladrão ele vem para roubar a casa hoje. Junta a gangue dele e começa. Eu sei que aquela casa ali, o cara faz curso de tiro-alvo. E então a lei aí já permite que ele tenha arma na casa dele. Então vamos deixar essa casa aqui, vamos mais para adiante. Ali tem dois velhinhos, coitados, estão dos 80 para cima, né? Não vou lá 70 não, né? Dos 80 para cima. E eles são presa fácil. Vamos pegar aqueles ali? Não é? Agora, mas aqueles dois velhinhos também gostam de arma, tem carabina, revólver, de opa, isso aqui não. Então quando eles sabem que tem um lugar fácil, né? Aí mais fácil aí ele vai. Não é assim? Então, sujeitai-vos a Deus e resista ao diabo. Resistindo, ele fugirá de você. Ele vai tentar outro mais fácil. Né? Agora vamos ler, dá para colocar aí, Wander? Efésios 6, de 10 a 19. Quer ler, Wander? Por favor. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Resisti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra os hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes.
Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, e que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para me seja dada, ao abrir da minha boca, a palavra da confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho. Então, essa passagem aí, ela se chama a armadura de Deus. Ou seja, como é que você vai se proteger contra a investida do Satanás? Colocando a armadura de Deus, né? Sujeitar a Deus é isso, colocar a armadura dele. O que é a armadura? A armadura do soldado romano naquela época, né? Então ele falava, revestivos da armadura de Deus, né? Por quê? Porque a nossa luta não é contra a carne, ou seja, não é contra ser vivo. O problema da esposa não é o marido, não é o filho rebelde, né? É o Satanás que está usando um deles para destruir. A gente vê hoje pastores, por exemplo, né? Líderes religiosos. O Satanás pega no pé do cara e quer derrubar o cara de qualquer jeito. Põe aquela secretariazinha bonitinha e vai... Ele sabe aonde está o ponto fraco da pessoa e põe e tal. Se ele resiste, ele vai fazer o que, o Satanás? Vai na esposa dele, né? E tenta ela de qualquer jeito. Se ela resiste, vai nos filhos. Então ele tenta derrubar. Ele quer derrubar aqueles que estão lutando com Deus para salvar as pessoas, né? Ele está lutando contra você também para você não ser salvo. E assim por diante, né? Então, o nosso inimigo são essas potestades espirituais. É o Satanás e seus demônios, certo? Agora, como é que eles fazem? Vimos aqui que eles não têm acesso direto a gente. Eles já perderam, já foi cortado as rédeas que nos uniam a eles. Então, eles só têm o poder da mentira, né? Não fala lá que ele é o pai da mentira? Satanás é o pai da mentira? Então ele fica falando mentira para nós, né? Querendo nos derrubar, nos diminuir e assim por diante. Então aí o que nós temos que fazer? Nós temos que resistir a isso, né? E usando essas armaduras do Senhor, né? A armadura de Deus. Ó. Portanto, permaneceis firme, trazendo em volta da cintura a verdade e vestindo a couraça da justiça. A couraça da justiça é aquela armadura no peito do soldado, né? Quando dá uma flechada, a armadura não entra nele, né? Então é o seguinte, como que você está assim? Quando você está seguro de si, você sabe o que você é forte em Deus, né? Embasado no que Jesus fez para você enfrenta ele, né? Você fala assim, mas você fez isso. Isso aí, Satanás, é passado. Eu fiz, mas já fui perdoado. E Deus me aceitou. Porque você conhece a verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará, né? Meu povo perece por falta de conhecimento, né? Nós conhecemos a verdade. Então eu enfrento ele com essa armadura. Calçando os pés com a disposição para o evangelho da paz. Então, aonde eu piso, aonde eu vou, é para viver bem, viver em equilíbrio, viver em harmonia com as pessoas e em harmonia com Deus, né? Usando principalmente o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dados em chamas do maligno. O escudo da fé. Então, vocês já viram que durante esse tempo todo a gente vem falando da fé? O que é a fé? A fé é eu acredito em Deus, eu tenho certeza na existência dele, do amor dele por mim, de eu ser especial para ele, né? Então essa é a fé que eu tenho. A fé que existe o mundo espiritual e que Deus está lá, que ele é o Criador, ele mandou o Filho dele vir sacrificar por nós, e eu tenho a oportunidade da salvação,
A graça de Deus me atinge, eu sou abençoado. Tá vendo o que a fé faz? É isso tudo, né? Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. O capacete da salvação, o capacete não toma conta da cabeça, do cérebro, né? Então, o capacete da salvação. Eu sou salvo. Gente, quando você tem certeza que você é salvo, quando você é salvo, você já tem o Espírito de Deus em você, hoje você é um homem completo, né? Corpo, alma e o Espírito de Deus em você de novo. Isso requer que me dizer que eu sou completo, que eu sou filho de Deus, sou eleito, eu já estou sentado ao braço direito de Deus com Jesus, e olha só, né? Eu tenho o Espírito de Deus em mim, o Espírito de Deus me guia, me dá bons conselhos, né? Ilumina os meus passos e tudo mais. Então, eu posso resistir? Posso resistir, né? Eu usando a armadura de Deus, eu posso caminhar tranquilo, sem medo, não é? Sem medo, sem medo. Por quê? Ele já venceu, ele já tirou todo o laço que me unia ao mal, eu já não sirvo mais ao mal, eu sirvo ao Senhor, e assim por diante, né? Então, você quer ler para nós lá, finalmente? Cadê? Finalmente, ali. Finalmente, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Reveste-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do diabo. Pois não lutamos contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra os potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra a maldade espiritual nos lugares celestiais. Posso continuar? Isto está se referindo aos poderes demoníacos. Há uma cadeia de comando, uma estrutura de autoridade no reino demoníaco. E isso está listando esses diferentes níveis. Mas observe que ele diz que você não está lutando contra carne e sangue. Muito do que acontece em sua vida não é apenas humano. Não vou entrar nessa coisa de as pessoas estão possuídas, oprimidas ou deprimidas. Acho inútil discutir isso. No grego, onde a Bíblia diz que uma pessoa estava possuída por um demônio, a palavra significa literalmente demonizado. Significa apenas que eles estavam sob o controle do diabo. O cristianismo tentou fazer algo de possuído, oprimido ou deprimido, mas não está nas Escrituras. O fato é que as pessoas estão sendo influenciadas, controladas e usadas pelo diabo. Não é verdade isso? A gente não vê isso, né? Como? Elas realmente estão. Isso precisa ser dito, porque há muitas pessoas que honestamente acreditam que todos os demônios estão na África, né? Isso, eles falam nos Estados Unidos assim, que aqui é tudo tranquilo, tudo maravilhoso, nós temos de tudo. Endemoniado está lá na África, onde tem pobre, ignorante e tal. Então, sempre é assim. Não sou eu, é ele que está endemoniado. Não é aqui no Brasil, não. É lá no Nordeste, ou lá nos países mais atrasados, na África. Não é? Nunca sou eu, né? Então, vamos pensar nisso, né? Porque muitas vezes nós também estamos passando por algumas situações dessas, né? Não é a pessoa sentada ao seu lado no trabalho, né? Não é o seu vizinho, e certamente não é o seu marido ou sua esposa, que é o problema. Qualquer um que não esteja prestando atenção pode ser influenciado e inspirado e usado por Satanás para vir contra você. Se você reconhece isso, faria uma enorme diferença na maneira como você responde a eles. Ou seja, quando a coisa está ficando muito ruim para o seu lado, né, o problema não é aquele outro que está fazendo isso com você. Geralmente é o mais próximo, né? Os nossos inimigos são a nossa própria família, né? Porque o outro está muito distante, eles não querem saber de você. Então, aquele que aponta, aquele que te
acha o seu ponto fraco, né? Mas o problema não é ele. O dia que a gente encararmos isso, né, vai ficar muito mais fácil. O problema não é ele, é o demônio que está usando aquela pessoa. Ou muitas vezes o demônio está me usando para também provocar o outro que está perto de mim, para a briga se, né, lastrar. Você lembra quando era pequeno, que a gente era menino, tinha sempre aqueles maiores que ficavam atiçando briga pra gente? Eles pegavam, botavam os dois juntos aqui, põe a mão, aí, cospe aí, cospe aí. Aí na hora que um ia cuspir, tirava a mão fora, batia na cara do outro. Aí a briga lastrava, né? Geralmente você não estava querendo nem brigar, você queria um jeito de rachar fora. Quando o outro cuspiu e pegou você, aí você entrava na briga, né? Você lembra disso? Exatamente. Quem era menino lembra muito disso. Você não lembra, não? Né? Eu fui vítima disso. Então é assim que acontece, né? É assim que acontece. Ou seja, há aqueles que estão atiçando você, né? Agora, o problema não é eu e o outro que estavam brigando, o problema foi o outro que atiçou. E tinha demais disso, desse tipo de gente. E no nosso meio é o Satanás, ele quer atiçar desavença entre nós, né? Ele quer atiçar. Ah, você não está fazendo a coisa direito, você não é precavido como eu, você não é limpo como eu, né? Você é mais desorganizado, aí põe você como o fiscal, o vigia, o controlador, né? Aí o outro já não quer ser vítima disso, e aí a briga começa. Depois, no outro dia, ou algumas horas depois, você fala assim, puxa vida, eu cacei tempestade no copo d'água, não precisava nem fazer aquilo, né? Ou seja, naquela hora eu fui influenciado, né? E como eu fui desprevenido, eu caí naquela, né? Wander, lê para nós o seguinte. Por exemplo, recebo muitas mensagens de ódio. Houve um tempo que eu levei o que foi dito para o lado pessoal, mas percebi que Satanás usa isso na tentativa de desviar minha atenção do que Deus me diz para fazer. Agora olhe além da pessoa, reconheço que Satanás está apenas usando. Isso me permite mantê-lo na perspectiva correta. Eu tive bons amigos vindo contra mim e fazendo algumas coisas bem ruins. E sabe de uma coisa? Eu fui capaz de olhar além do que eles faziam ou fizeram e perdoá-los. Pude ver que Satanás estava se aproveitando deles para me ferir em alguma área fraca em suas vidas. Quando você finalmente vê isso, você não fica zangado ou amargo com a pessoa, e você é capaz de andar no perdão. Então, quando eles se virarem, o relacionamento pode ser restabelecido. Você imagina o ápice disso quando Jesus foi crucificado, né? Ele foi maltratado, né? Coroa de espinho, cuspido, chicoteado, botaram ele lá na cruz. Quando ele estava lá no finalzinho, lá, o que ele falou? Pai, perdoai, eles não sabem o que estão fazendo, né? Olha só, olha que máxima para nós. Então quando o outro, né, quando é o outro, perdoa, não é ele, é aquele maldito que está no mundo espiritual tentando me prejudicar, né? É o maligno. Então nunca possamos botar aquele que está ao nosso lado como nosso inimigo. Ele está simplesmente agindo imprevidentemente, né? Ele não está sabendo o que está fazendo. Está sendo usado e não está sabendo. Mas agora, nesse estudo nós já vimos que existe um mundo espiritual, né? E esse mundo espiritual tem o lado negativo, o lado do mal, o mentiroso, o inimigo. E ele vai nos atacar a todo momento, né? E nós temos armas para combatê-lo, né? Resistindo ele e sujeitando a Deus, né? Então, eles querem lá? Também. Há também momentos em que você precisa enfrentar o inimigo diretamente, mesmo que o inimigo esteja usando um amigo. Foi exatamente isso que Jesus fez quando repreendeu Pedro, dizendo, para trás de mim, Satanás. Foi o mesmo dia que Jesus perguntou a Pedro, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, disse,
Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então, olha duas coisas que aconteceu em sentido opostos, ao mesmo um na sequência do outro, né? Jesus mandou os discípulos dele ir nas cidades pregar, né, orar, curar os enfermos. Eles foram, expulsaram Satanás e fizeram de tudo de bom e voltaram todo eufóricos. Senhor, até os demônios nos obedeceram. Aí eles todos ali, ele falou assim, aí ele vai e faz a pergunta para o Pedro, né? Então, o que as pessoas diziam que eu era? Todo mundo assim, você é o João Batista, você é o Messias, você tal. Aí Pedro, quem é? Você é o Filho de Deus, Jesus, o Messias enviado. Aí ele falou para ele, Pedro, quem está falando isso não é você, é o Espírito Santo que está te inspirando. Né? Por quê? A gente sabe quem Pedro era, duvidoso, né? Ele negava Jesus, ele vivia, né? Então é o Espírito Santo que te... Aí, tudo bem, foram adiante, uns 3, 4 versículos depois, ele fala assim, agora eu vou ter que ir para Jerusalém, e lá vai acontecer, estava prevenindo isso, vai acontecer muita coisa. Eles vão prender o Filho do Homem, vão crucificá-lo e tal. Aí o que o Pedro falou? Não, isso não vai acontecer, não, eu vou defender você e nós vamos lutar contra você. E até na hora que vieram os soldados lá do templo prender Jesus, Pedro arrancou a espada, cortou a orelha de um soldado, né? Então, mas o que Jesus fala para Pedro? Ele olha para Pedro e fala assim, afasta Satanás. Então, quando alguém fala com você, afasta Satanás, você acorda, você está sendo usado por Satanás. Só que ele não está falando, não é você. É o Satanás que está te usando. É o Satanás que ele enxergou. Porque o Satanás sabia que ele tinha que passar por aquilo, não tinha? Ele tinha que morrer, né? Ele tinha que se fazer pecado, ele tinha que morrer para nos salvar. Porque se ele não morresse na cruz, ele não estava salvo, né? Então aí o que Satanás fez? Imagina se você é o Satanás. Não, eu vou ter que desencorajar ele, falar que pode acontecer muita coisa de bom para ele. Não vai lá não, se você for, você não vai morrer porque nós vamos lutar contra você. Né? E ele falou, não, eu não vim aqui para lutar, eu vim para passar o que tem que ser passado. Eu vim para pagar a conta. Né? Agora você está falando que vai lutar a meu favor para não pagar a conta? Então quem está falando isso não é o Satanás que não quer deixar. Porque se Jesus não fizesse o que ele veio fazer, Satanás estaria reinando ainda até hoje. Né? Então ele pegou e falou para o Pedro, afaste Satanás. Né? Então, e quem era o Pedro era amigo dele. Então muitas vezes a gente vai ter que falar isso. Né? Afaste Satanás. Estava usando Pedro. Estava usando Pedro. Né? E o Satanás, então, é um alerta para nós. Nós podemos estar falando coisa muito boa, muito pregando, tal, mas Satanás pode usar a gente também. Então, sejamos precavidos. Né? Ok? Wander, lê para nós. Em Mateus. Em Mateus 16, 15 a 17 diz, ele lhes disse, mas vós, quem dizeis que eu sou? Quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu e disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondeu e disse, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Continua. Depois disso, Jesus começou a falar sobre o que ia acontecer com ele. E eles vão me levar, e eles vão me matar. E eu ressuscitarei no terceiro dia. E este mesmo Pedro, que havia sido inspirado e controlado pelo Espírito Santo, momentos antes, começou a repreender Jesus, dizendo, afasta-te de ti, Senhor. Isso nunca vai acontecer com você. Eu vou ficar aqui, o resto de nós vai te defender, mas não vamos permitir que isso aconteça com você. Então Jesus virou e disse essas palavras a Pedro, para trás de mim, Satanás. Tenho certeza de que Pedro ficou chocado, mas Jesus não estava realmente falando com ele. Ele estava falando de Satanás para Satanás. Aquele que estava controlando Pedro. As palavras de Pedro não vinham de Deus, eles eram inconsistentes com a vontade de Deus. Pedro estava sendo inspirado e controlado pelo diabo nas coisas que dizia. Agora,
é uma afirmação bastante forte e muitas pessoas, honestamente, acham que isso é um pouco exagerado. Eles acham que não precisam responder às pessoas dessa maneira, mas não posso garantir que mas posso garantir que há momentos em que Satanás está falando diretamente com você através das pessoas. Ele está usando as pessoas para chegar até você. Quer você reconheça ou não. Isso acontece muito mais do que você imagina. Você está em uma guerra espiritual. Eu lhe digo que há uma guerra sobrenatural travando hoje pelo seu coração e mente. Nós já alertamos isso. Na verdade, para alguns de vocês agora, o diabo está tentando se opor às palavras que você está lendo nessa carta. Ele quer desacreditá-los e fazer com que você os ignore e rejeite. O Espírito Santo, por outro lado, está testificando em seu coração e tentando fazer com que você se abra e receba essas palavras. É guerra espiritual. Para vencer essa guerra, você deve saber quem você é e a autoridade que você tem como crente. Para ajudar, tem uma série de ensinos chamada autoridade do crente. Então o que ele fala é isso, né? Há uma guerra espiritual. É o que nós já alertamos. Existe o mundo espiritual, que a maioria das pessoas vivem nessa Matrix, né? Quem assistiu o filme Matrix sabe tranquilamente. O Neo ia saber que existe aquilo tudo do outro lado? Não. Ele estava simplesmente ali, era um hacker, ia trabalhar, voltava para casa, vendia programas para as pessoas usarem nos computadores, e aqui para ele estava normalmente, né? Então ele foi alertado e foi mostrado a ele que existia o outro mundo. E aquilo que ele estava vivendo era manipulação, era a Matrix. É isso que está acontecendo hoje. Quem que acredita que há essa nova ordem mundial sendo implantada pelos grandes lá de cima para nós? Quem acredita, né, que essa pandemia foi tudo programada e manipulada? A maioria não. A maioria fala que a gente é louco, é trouxa. Qual que eles tentaram fazer antes? Eles tentaram fazer falando para nós que o planeta estava esquentando, que nós precisávamos cuidar. Aí a consequência era tomar dinheiro dos países que poluíam muito, tinha que pagar dinheiro para eles financiar o comunismo no mundo, e eles, todo poderosos, iam dominar a gente de qualquer jeito. O que aconteceu? Falharam, porque o Trump subiu lá no poder e falou que não vão pagar nada. Aí eles perderam. Aí eles inventaram a pandemia. E a pandemia eles ganharam trilhões de dinheiro. É ou não é verdade? Eles estão ricos. Estão financiando as campanhas dele. Olha só, o comunismo lastrando aqui na nossa América Latina, tomou conta da Europa toda, Canadá, Estados Unidos. O último embargo deles é o Brasil. Então esse é o mundo, a realidade. A maioria não está nem sabendo disso. Né? Então existe esse mundo paralelo que nós não enxergamos. Mas só que nesse mundo tem dois lados, o lado bom e o lado ruim. O lado bom é Deus, nosso Pai, o Criador de tudo. É isso que devemos, pela fé, aceitarmos e estarmos junto a eles. E sabemos que tem o outro lado que quer nos puxar para ir para eles. Porque eles não querem ir para o inferno sozinhos. Né? Então a guerra já foi vencida e nós temos poder. O poder do crente. Né? Eu não quero, eu não aceito, aí ele não te perturba. Saber essa realidade já é um bom começo. Né? O objetivo da lição de hoje é esse. Alertar nós sobre isso. Né? Então, vamos encerrar? Né? O inimigo toda hora que puxar a gente para baixo mesmo. A cada momento, cada piscar de olho da gente. Né? Ele não tem trégua, ele não dorme. Né? Você acha que você está se refugiando na hora que você vai dormir? E os pesadelos? Até nos sonhos te pega. Então é assim. Se a gente estiver com Deus, ligado nele através da fé, aceitando a graça dele,
a bênção dele, estando com ele nós estamos bem, né? É como um passe de mágica. Chega ali e desliga o teu interruptor para ver. A treva está feita, né? Agora eu tenho fé que a luz está sendo provida, eu só ligo o interruptor e acabou, né? Então vamos orar, agradecendo a Deus por essa oportunidade, Senhor, que as suas verdades eternas possam enraizar em nossos corações, que tu, Senhor, possa iluminar os nossos passos, as nossas mentes, para sempre procurar o equilíbrio e a Ti, Senhor, para que possamos vencer essa batalha e lutarmos até o fim, Senhor, pois Tu é a esperança, a glória e a coroa da salvação, Senhor. Que a Tua paz, Senhor, permaneça conosco hoje e sempre. Amém.